Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anjos do Senhor, vinde em nosso auxílio. Meu dileto e amado rádio ouvinte, que sintoniza o nosso programa Oração da Manhã através desta emissora. E você, internauta, que nos segue pelas redes sociais e pelo nosso canal no YouTube. Eu até agradeço a vocês que compartilham o programa Oração da Manhã para grupos e pessoas ligadas ao seu ciclo de igreja, aos seus grupos de amizade. Muito obrigado. Obrigado a você aqui da nossa Diocese de Formosa, de outros lugares do Brasil, de tantas comunidades, e vocês também que nos acompanham em outros lugares do mundo. Muitíssimo obrigado. Nós formamos esta grande família da Oração da Manhã, vivendo a liturgia e a palavra de Deus que nos cobre de esperança. Hoje, segundo dia de dezembro, ainda respirando o ar forte do advento escatológico, a liturgia nos convida a meditar sobre o ardor missionário. Iluminado pela memória de São Francisco Xavier, um dos maiores evangelizadores da história da Igreja. E como essa virtude missionária se encaixa perfeitamente no espírito do Advento. Porque o Advento é um tempo da espera do Senhor que vem, mas é também espaço, tempo de anunciar aos outros que nosso Senhor vem. E vem para quem? Para todos nós. No primeiro período do Advento, que vai até agora o dia 16, a Igreja proclama com insistência: Cristo virá na glória. Cristo é o Senhor da história. Cristo é o juiz e salvador. E se Cristo virá, se Ele é a meta de toda a existência, então não podemos guardar essa verdade apenas para nós, para mim e para você. É aqui que entra a virtude missionária. A coragem, o ardor, o zelo, o desejo profundo de que todos conheçam a Jesus Cristo. Na nossa Assembleia Diocesana deste ano, transcorrida no mês passado, se falou muito da evangelização, do anúncio querigmático, desse anúncio do Cristo vivo que transforma as vidas e que nos torna homens e mulheres empenhados na missão. Todos nós somos chamados a esse ardor missionário, dentro da família, no trabalho, onde quer que a gente esteja. São Francisco Xavier foi um homem consumido por esse ardor. Ele atravessou mares, enfrentou perigos, pregou a povos de línguas desconhecidas, gastou-se até o fim. Não por aventura, não por glória pessoal, mas porque o amor de Cristo o empurrava. É por isso que a gente pode entender por que tantas pessoas missionárias aqui do Brasil vão para a África, vão para o Oriente, vão para Roma, vão para a França, para tantos lugares difíceis evangelizar. É esse ardor, é esta força que é capaz de te arrancar dos mais vivos sentimentos da própria família. E você é capaz de ir, sem deixar de amar a família, mas porque o zelo, o desejo de almas atraídas para Deus consome o coração. São Francisco Xavier sabia que cada alma vale o sangue do Cordeiro Redivivo, Jesus Cristo. Ele sabia que o mundo precisa do Evangelho. Ele sabia que não havia tempo a perder. Em Xavier, o advento não era só espera.
era ação. Ele viveu o Vem Senhor Jesus, mas viveu também o Ide e Anunciai. Olha que bonito. Viveu a esperança, mas não se conteve, saiu a anunciar esta esperança. Vocês imaginam se o nosso país, a nossa república, os nossos políticos, os nossos juízes, os homens do poder legislativo, executivo, judiciário, se todos eles tivessem sido alcançados por esta força do anúncio, da catequese, da evangelização, nós não estaríamos numa situação como nós estamos, de ampliação da corrupção, ampliação do achatamento da liberdade e tantas coisas que estão acontecendo. Isso é falta de Deus. E nós não podemos descartar a nossa culpa, porque nós não evangelizamos suficientemente. Por que tem tanta gente defendendo o aborto? Massacrando as crianças inocentes. É impressionante. Isso vai permeando todos os poderes da República. Como vai para frente? Como pode ser próspero um país onde as autoridades apoiam o aborto? Promove o extermínio de crianças no ventre da mãe. Não tem como ir para frente. Não tem como dar certo. Um sistema que não promove a família, mas pelo contrário procura criar todos os artifícios para destruí-la, como vai para frente? Não vai. Não prospera. Então, o advento escatológico que nós estamos vivendo e meditando sobre esta vinda gloriosa do Senhor é importante. O corrupto, o ditador, aquela pessoa que massacra o ser humano, que promove aborto, que promove a injustiça, que defende o mal, que defende a destruição das pessoas, essas pessoas vão também participar do momento da volta de Cristo. Mas elas terão aquela palavra muito dura: afastai-vos, malditos de meu Pai. Essa meditação desperta em nós o senso missionário profundo. Se Cristo virá como juiz e salvador, então é urgente que todos o conheçam agora como mestre e amigo. Do contrário, vão se perder. O ardor missionário nasce do amor que a alma tem a Cristo, que vem, e do amor ao irmão que precisa encontrar Jesus, que precisa aceitá-lo. Mas o ardor missionário não se reduz a longas viagens e feitos grandiosos. Ele se manifesta na nossa vida cotidiana. Uma palavra de fé, um gesto de caridade, uma paciência oferecida, uma reconciliação buscada, um coração, uma oração que a gente faz por alguém distante ou próximo. Tudo isso é missão. O advento nos convida a reavivar esse zelo, não apenas esperar, mas fazer com que outros também esperem. Não apenas preparar o próprio coração, mas ajudar outros a se prepararem. O Evangelho de hoje nos oferece uma chave para entender a missão. Jesus exulta no Espírito Santo e diz: eu te louvo, Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Eis a grande verdade da missão. O Evangelho não é levado pela força humana, mas pela graça divina. O missionário não leva suas ideias, leva Jesus. O missionário não proclama sua força, proclama a misericórdia do Pai. O missionário não confia nos próprios méritos, confia na ação do Espírito Santo que move a missão. A verdadeira missão, meu prezado irmão e irmã,
nasce da humildade e da confiança. E nasce da alegria. Jesus exulta. O Evangelho não se leva com sombras, mas com luz. Não com medo, mas com fé. Não com desânimo, mas com ardor. O Advento nos pede exatamente isso, um coração desperto, fervoroso, cheio de esperança, consciente da urgência do amor de Deus. Hoje, meu prezado irmão e irmã que me acompanha, diante de São Francisco Xavier, peçamos a graça dessa virtude, não apenas falar de Cristo, mas irradiá-lo, não apenas anunciar com palavras, mas com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa maneira de ser em Cristo. Não apenas esperar o Senhor que vem, mas apressar sua vinda com nossa santidade e nosso testemunho. O ardor missionário é a chama que arde na alma que encontrou Jesus e não consegue guardá-lo só para si. Que este advento desperte em mim e em você essa chama viva, humilde, serena, firme, simples e ardente. Assim seja. Desejo agora compartilhar com você uma pequena meditação sobre o Evangelho de hoje, Lucas 10, 21, 24. No Evangelho de hoje, Jesus exalta no Espírito Santo. Ele se alegra, ele louva o Pai, porque revela seus mistérios aos pequeninos. Aqui está o coração da missão, a humildade. Quem é pequeno entende Deus. Quem se acha grande o perde de vista. Jesus então diz aos apóstolos: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Advento é isso, olhos capazes de ver, olhos que reconhecem o Cristo que vem, olhos que se abrem para a graça. E Jesus conclui: muitos quiseram ver o que vede e não viram. Ou seja, a vinda de Cristo é dom, é revelação, é graça, e essa graça deve ser anunciada. À luz deste Evangelho, o ardor missionário é um dom que nasce de dois movimentos: ver Cristo, mostrar Cristo aos outros. São Francisco Xavier viveu isso plenamente, que nós também o vivamos. Vamos orar em espírito. Senhor Jesus, no início dessa semana do Advento, dá-nos o ardor missionário, a mim e aquelas pessoas que me seguem neste momento. Esse ardor que inflamou o coração de São Francisco Xavier. Desperta em nós o desejo de anunciar tua vinda, de preparar teus caminhos, de levar luz aos que vivem nas sombras. Purifica nosso coração para que sejamos humildes como os pequenos, a quem o Pai revela seus mistérios. Que nossa vida seja luz, nossas palavras sejam testemunho e nossa esperança seja anúncio. Vem, Senhor Jesus, e faz de nós missionários do teu advento, assim seja. Amém. Eu peço a Deus que abençoe muito você, especialmente você que está doente, que está passando por momentos difíceis da sua vida, você que está vivendo luto na sua casa, perdeu alguém muito querido e o coração está miúdo, você que vai para cirurgias, que essa bênção caia no seu coração como dom de esperança. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
desça sobre ti a cura, a paz e a bênção. Tenham todos uma terça-feira na luz.